Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o simpático convite que o Dr. Francisco Banha nos endereçou para vir aqui hoje e felicitá-lo por esta iniciativa, que já leva 13 anos e na qual tenho participado com alguma regularidade, e o papel que tem tido no fomento do empreendedorismo em Portugal e a visão que teve nessa altura, quando ainda não se falava de empreendedorismo, ninguém falava e que foi única. Eu optei também aqui por fazer uma perspectiva diferente de alguns dos oradores e vou apresentar uma apresentação da ASC e fazer alguns comentários relativamente aos desafios e àquilo que é a perspectiva de um fundo de Venture Capital de Early Stage em Portugal. E, no fundo, os meus comentários durante a apresentação mostram que muitos dos desafios estão presentes num operador que, no fundo, somos um exemplo daquilo que são os desafios em Portugal. Em termos do grupo ASC, a ASC foi um grupo fundado em 2006 por um conjunto de sócios que tinham vasta experiência em banca de investimento e também capital de risco, ao qual se juntou um sócio institucional que foi o ISQ, que é uma entidade que dispensa a apresentação. O grupo dedica-se a fazer 3 atividades, que é capital de risco, corporate finance e gestão de ativos. Tem um grande foco nas PMEs, portanto, em empresas de média dimensão, pequenas e média dimensão, e nos empreendedores. Temos uma presença já em três países, Portugal, Brasil e Angola, e achamos que este triângulo é fundamental nas empresas de hoje. Em termos da área de capital de risco, foi fundada também em 2006, por incorporação precisamente da sociedade, que é uma sociedade que é o ISQ, Sociedade Gestora de Capital de Risco, e que foi a forma como o ISQ entrou no nosso grupo de sociedades. O meu comentário aqui era, no fundo, um bocadinho na linha do Roberto Branco, que dizia há pouco que as empresas em Portugal, as startups, têm que, às vezes, prestar serviços ou vender partes de produtos para se financiar, porque têm dificuldade em financiar-se. Eu também tenho que dizer que, do lado do capital de risco, as empresas de capital de risco também, em Portugal, muitas vezes não são pure plays, ou seja, têm que arranjar outras atividades para se financiar, porque, infelizmente, não temos fundos de 100, 200 ou 500 milhões de euros para gerir que nos permitam ser, digamos, totalmente focados. Não é necessariamente um mal, mas é uma característica do mercado que acaba por influenciar os recursos que existem disponíveis da parte dos fundos de capital de risco. Em termos da área de capital de risco da ASC, é uma área que tem vários fundos sob gestão. Nós, nos fundos, prestamos o apoio necessário ao crescimento sustentado das empresas, tentamos dar um apoio muito próximo das empresas e temos uma forte componente sempre tecnológica e de inovação, também por esta ligação que temos ao ISQ, que consideramos que é uma mais-valia do mercado. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso portanto, achamos que esse é um posicionamento muito particular. Temos neste momento 4 fundos sob gestão, 2 já estão totalmente investidos. Há um fundo que é o ISQ Capital, de 7 milhões de euros aproximadamente, que já tem em fase de desinvestimento. Um fundo do Brasil sustentável, que também já está em fase de investimento, 3 milhões e meio, e os 2 que vos interessam mais é o ASC Celta e o ASC Capital. O primeiro, de 20 milhões de euros, está em fase de investimento e é um fundo de expansão, e o segundo é um fundo de early stage de 6 milhões e meio de euros, também está em fase de investimento de startups. Em termos portanto, como podem verificar, a dimensão dos fundos é pequena e é uma das características do mercado nacional, ou seja, existem poucos fundos de grande dimensão que possam suportar os tais segundos rounds que são tão precisos em Portugal, e é um dos desafios das nossas empresas, uma vez que, na prática, nós usamos uma nomenclatura que é desajustada do mercado internacional, ou seja, aquilo que nós chamamos first round, se calhar é um seed round nos Estados Unidos. Portanto, quando nós estamos a pôr meio milhão de euros numa empresa, isso aí um business angel nos Estados Unidos, se calhar, ou 2 ou 3 põe, e se calhar para nós já é um primeiro round de financiamento.
Em termos do perfil de investimento dos fundos, nós estamos vocacionados para as pequenas e médias empresas, como eu já disse, de base tecnológica e grande potencial de crescimento. Portanto, nesse aspecto somos parecidos com outros fundos. Temos aqui um grande foco em tecnologias disruptivas, ou seja, focos em inovação que seja única, com patentes, com conceitos inovadores e que tenham uma vantagem competitiva que seja protegida, ou seja, não seja só mais uma cópia de algum negócio que já existe lá fora. Em termos de áreas, nós privilegiamos as tecnologias de informação e comunicação, a energia também, não tanto como a EDP Ventures, mas também é uma área que o ISQ é bastante forte e, portanto, temos alguma vocação para essa área, novos produtos e materiais e apoio à indústria. No fundo, tudo áreas nos quais o ISQ é bastante forte. Queria também salientar aqui a questão da equipa promotora, não é? Isto é um comentário para os empreendedores. Nós, de vez em quando, vemos empreendedores que vêm ter connosco a dizer que estão a fazer uma startup em part-time. Nós não acreditamos em startups em part-time, ok? Nós queremos uma equipa, não é a 100%, é a 120% do tempo. As pessoas têm que viver e respirar, os empreendedores, da sua empresa, o que não quer dizer que possam ter um membro part-time que seja alguém, um professor, mas na prática tem que haver um core team de 2 ou 3 pessoas que estejam lá full-time. E preferencialmente com track record no setor. É algo difícil, não é? É aquele dilema entre o empreendedor que sai da universidade e tem tempo, disponibilidade e um pequeno, digamos, custo de oportunidade, e aquele empreendedor que já tem 35 anos, que se calhar já tem um lugar bom na EDP e que tem filhos, família, e que tem que sacrificar muito para fazer uma empresa, porque se calhar na startup vai ganhar metade, vai ter mais preocupações, ou seja, é difícil encontrar aqui um misto ideal, ou seja, um mix ideal de skills e de experiência, até porque as startups em Portugal, como são financiadas com montantes mais pequenos do que startups internacionais, como startups nos Estados Unidos, os salários pagos aos empreendedores acabam por ser baixos também, não é? Portanto, infelizmente, é assim que funciona. Nós tipicamente, como é normal, investimos em participações minoritárias, ou seja, acreditamos muito que o empreendedor tem que ter uma grande cenoura à frente, um grande payoff no fim, e portanto, se nós os diluímos e ficamos com 60% do capital, sabemos que depois, mais tarde, essa percentagem vai ser diluída para uma percentagem demasiado pequena e o empreendedor vai se desinteressar. Percebemos que tem que haver paixão pela ideia, mas nós também queremos empreendedores com paixão pelo dinheiro, não é? Ou seja, só aqueles empreendedores que gostam de desenvolver as suas ideias e não nos servem, não é? Queremos pessoas que ganhem muito, de preferência muito mais do que nós ganhamos, mas que façam ganhar toda a gente muito dinheiro. Em termos de horizonte, estamos aqui nos 3, 7, eu diria 5, 7 anos, não é? Nós estamos no early stage e, portanto, ainda há um caminho longo a percorrer antes de uma saída. Como eu dizia, nós, voltando ao tema do ISQ, os fundos de capital de risco tendem a dizer que têm smart capital e cada um tem o seu posicionamento. Uns têm pessoas com know-how no setor, outros têm outras valências. Nós temos aqui um parceiro que achamos que traz muito valor, ou seja, o ISQ é uma entidade com muitos anos de história, com mais de 1000 colaboradores, uma grande componente de engenharia, está presente em 16 países, ou seja, pode dar apoio às empresas que se querem internacionalizar nesses países e permite às startups terem acesso direto a serviços que de outra forma seriam muito difíceis de obter, pelo menos de uma forma portanto, mais facilitada e gratuita. Serviços de certificação, acreditação, inspeção, etc. Em termos da proposta de valor, nós, no fundo, somos um fundo que acreditamos muito em partilhar o risco, já se falou aqui da partilha de risco, em que nós não queremos uma opção de que o empreendedor tenha que nos recomprar a nossa participação, entramos a full risk, queremos o full risk e full upside e, portanto, estamos nos projetos com os empreendedores. Temos, portanto, um conhecimento técnico multissetorial que
podemos dar aos empreendedores e um conhecimento e know-how técnico da equipa e do nosso parceiro institucional. Em termos dos fundos, estes fundos já estão totalmente investidos. O primeiro é da Early Stage e Seed Capital, já se falou, já falei, portanto não vou dedicar muito tempo, e depois este fundo também do Brasil Sustentável também já está totalmente investido. Os dois fundos mais interessantes são estes, é o fundo ASC Celta, que é um fundo de 20 milhões de euros, que tem como propósito a internacionalização. Infelizmente, só temos um projeto, ou seja, podem achar estranho, então como é que um fundo destes só tem um projeto? E este é uma das dificuldades dos operadores em Portugal, é que na prática os operadores estão sempre mas muitos deles estão apoiados por fundos comunitários ou fundos esses que têm restrições e, portanto, nós temos sentido uma grande dificuldade em encontrar projetos que cumpram os critérios todos. Cada fundo tem o seu critério, neste caso é um fundo de internacionalização, mas aqui um pequeno comentário que não pode investir em subsidiárias internacionais, por exemplo, ou seja, que é um paradoxo, não é? Portanto, se eu invisto numa empresa e essa empresa quer criar uma subsidiária no Brasil, o dinheiro do fundo não pode ser utilizado para criar essa subsidiária porque viola as regras. Portanto, também aqui um pedido para flexibilizar as regras, porque realmente não faz sentido um fundo de internacionalização, que está descrito no prospecto, não poder fazer isso. O que pode fazer é apoiar viagens de prospecção, pode apoiar participações em conferências, só que depois naquilo que interessa, que é internacionalizar, não pode. De qualquer maneira, temos tido aqui alguma dinâmica, estamos prestes a realizar mais 2 investimentos, mas tem sido difícil investir. O fundo ASC Capital, que é mais das startups, mais de Seed Capital, tem Seed Capital não, eu diria que é First Round, aqui as nomenclaturas, como eu disse, são às vezes um pouco vagas. É um fundo que investe em projetos tipicamente após os Business Angels. Estamos a falar de investimentos até 1 milhão de euros, portanto eu diria entre 500 mil e 1 milhão de euros. E já temos 2 participadas, a Alta Quitin, que é uma empresa que faz matérias-primas para aplicações médicas, que foi feita em dezembro de 2010, e a Green Fiber, que é uma empresa que faz a produção e exportação e comercialização de decks feitos à base de cortiça para o setor da construção civil. E este investimento foi feito em março de 2013 e estamos agora também prestes a fazer mais 2 investimentos. Mais uma vez, desafios aqui. Este fundo tem exatamente os mesmos parâmetros dos Business Angels, ou seja, um Business Angel pode investir numa empresa até 3 anos e este fundo pode investir numa empresa até 3 anos. Portanto, como devem calcular, se um Business Angel investir numa empresa que já tem 1 ano de atividade ou 1 ano e meio de atividade, financia por mais 1 ano e quando nos chega às mãos já está a chegar ao fim dos 3 anos ou já passou os 3 anos. E, portanto, na prática, houve aqui um erro de cálculo de colocar o timing de investimento destes fundos exatamente igual ao dos Business Angels. Estes fundos deviam poder investir em empresas com até 5 anos de atividade, para que dê tempo às empresas se desenvolverem. E esse tem sido o principal desafio, é encontrar empresas que já estão naquela fase de pós-validação de produtos, já estão a começar a entrar no mercado com menos de 3 anos. Em termos de perspectivas, eu acho que, para concluir, o pipeline, eu penso que o pipeline de oportunidades, como já foi dito aqui, deve permanecer forte no early stage, porque houve esta dinâmica toda dos business angels, ou seja, tudo aquilo que já se falou hoje, cria um pipeline muito grande, que para os fundos de early stage criam muitas oportunidades e, portanto, eu considero que vai continuar forte. Os anos 2014 e 2015 acho que vão ser anos fortes de investimento, porque os prazos foram alargados dos fundos e, portanto, os fundos têm que gastar o dinheiro, entre aspas, até ao final, a meio de 2015 e, portanto, penso que isto, infelizmente, é uma das consequências do setor, um dos desafios do setor é, sendo os fundos apoiados por quadros comunitários, existem vagas de investimento que são demasiado concentradas no tempo e, tipicamente, empurradas para o fim dos quadros comunitários, o que cria uma pressão muito grande para investir. É bom para os empreendedores, porque nós, do nosso lado, temos pressão para investir. Não sei se será tão bom do ponto de vista do investimento, porque cria uma pressão um bocadinho exagerada para investir. E depois, em 2015, eu admito que seja o ano de arranque do fundraising dos novos fundos ligados ao quadro comunitário, ao novo quadro comunitário de apoio. Tive outro dia com o secretário de Estado que me prometeu que desta vez não iam demorar
3 ou 4 anos a lançar o novo quadro para os fundos. Vamos ver se só demora um ano a fazer esse trabalho, para ver se conseguimos ter aqui alguma continuidade na política de investimento. Em termos de desafios, eu diria que o grande desafio é o levantamento de fundos junto de entidades privadas. Eu não sei se têm noção, mas praticamente não existem entidades privadas, sem ser os corporate ventures, etc., a investir em Portugal. Ou seja, ir ter junto de um privado, uma pessoa, uma empresa, a dizer, olha, ponha 1 milhão de euros num fundo de capital de risco, é muito difícil. É muito difícil levantar capital e também, provavelmente, porque a indústria tem tido retornos maus ao longo dos anos e, portanto, é uma indústria difícil e, por isso, é preciso vender mais o futuro do que o passado. Depois, penso que há um desafio de capacidade de atração de investidores internacionais. Como disse o Roberto, as segundas rondas não vão ser feitas por investidores locais porque não há capital e, portanto, vamos ter que ir lá fora buscar dinheiro. E é sempre um desafio. Eu já trabalhei num fundo de capital de risco inglês, tentando investir em empresas portuguesas e posso dizer que, na altura, a opinião era muito... Na altura, já foi há uns anos atrás, portanto... Houve evolução seguramente, mas havia uma percepção muito negativa face a startups que vinham de Portugal. Não era considerado um país que criava produtos inovadores, tecnologias inovadoras e, portanto, a fasquia estava mais alta. Era preciso ser uma empresa muito acima da média para conseguir financiamento. Já existem alguns casos de sucesso, nós já inclusivamente tivemos rondas com investidores estrangeiros de sucesso. Depois eu acho que o grande desafio também para os próximos anos será os exits, não é? Há aqui uma fase, um ciclo de investimento, não é? Isto é estas vagas e o que é que nós vamos fazer com as empresas que investimos nos últimos anos. Daqui a 2 anos, 3 anos, temos que saí-las e temos que fazer saídas de forma rentável e isso, como muitos operadores dizem, é muito fácil investir. O difícil é desinvestir com rentabilidades interessantes. E, no fundo, são estas as minhas reflexões sobre aquilo que é a área do first round, do early stage em Portugal.